Fala, nação rubro-negra, muito boa tarde, Deco na área. E antes de começarmos o nosso vídeo, tem uma novidade para vocês. A nova temporada da Bundesliga começará agora e você poderá assistir de graça através do aplicativo OneFootball. É fácil, é só você baixar o aplicativo, o link está na descrição do nosso vídeo. Na hora que você baixar o aplicativo, que serve tanto para iOS quanto para Android, você vai na aba Jogos, aperta lá Jogos e depois vai lá na aba Assista. Você poderá escolher qualquer jogo do campeonato alemão e assistirá de graça. É isso mesmo, nação, de graça. Então não perca essa oportunidade. Já baixe o aplicativo OneFootball para assistir de graça a Bundesliga através do aplicativo OneFootball. Nação rubro-negra, então vamos começar aí falando aí sobre várias informações. Temos várias informações para trazer para vocês, né? Marcos Braz com Bruno Spindel estão lá na França para fechar a contratação do Thiago Mendes. Todo mundo sabe que teremos alguma dificuldade por causa do Juninho Pernambucano, falaremos sobre isso. Também falaremos sobre a questão do Rafinha Alcântara. O Flamengo desistiu do jogador. Temos outros assuntos, como é o caso do Rodinei, né? O Rodinei continua no Flamengo, não continua. O jogo Flamengo e Olímpia, onde será realizado? Brasília, Rio de Janeiro. Então, nação rubro-negra, tem muito assunto bacana aqui no canal Deco SRN. Então, você que está chegando a primeira vez aqui, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilha com os amigos, aciona o sininho de notificação para que você possa receber todos os links Deco SRN em primeira mão, tá, nação rubro-negra? Além disso, o canal Deco SRN disponibilizou para você um telefone na descrição do nosso vídeo. É só você cadastrar esse número, tá lá no final da descrição, é um número lá de celular. Você cadastra esse número, manda o seu nome, DDD e celular via WhatsApp, tá? Via WhatsApp. Então, aí você receberá através de uma lista de transmissão, tá, nação? Vocês não irão se arrepender. Pessoal, vamos começar aí o nosso vídeo falando sobre a questão da viagem de Bruno Spindel e Marcos Braz lá para a França. Eles estão em Lyon nesse momento, estão reunidos com a diretoria do Lyon e podemos ter informações a qualquer hora, né? Uma ótima notícia, lembrando a vocês que a esposa mesmo do Thiago Mendes, né, postou lá no seu stories, né, deu um print na tela principal do celular dela, mostrando lá Thiago marido, falando que, se Deus quiser, estaremos semana que vem juntos. Né, a gente tem que dar o braço a torcer que o Thiago e a sua esposa estão fazendo um esforço danado para estarem aqui jogando pela nossa instituição. Então isso aí é uma coisa que tem que realmente ser exaltada, tá? Então, muito próximo uma definição, né, dessa questão aí da contratação do Thiago Mendes, né? O Marcos Braz também falou sobre a situação do Kennedy, o Kennedy que ontem até numa postagem lá para o Léo Pereira, né, elogiou o futebol apresentado pelo jogador, pelo zagueiro, né, que teve aquela infelicidade, mas foi muito bem na partida, né, aquele desvio de bola de cabeça. Mas no jogo, 90 minutos, o Léo Pereira foi muito bem, melhorando até nas antecipações de jogadas. E o Kennedy botou lá um brabo para ele. Então, um outro jogador que quer muito jogar no Flamengo. E todo mundo já sabia que o foco principal dos dirigentes do Flamengo, quando foram à Europa, era trazer esses dois jogadores, Thiago Mendes e Kennedy. Acredito que só serão esses dois reforços, apesar de eu, Deco, achar que o Flamengo precisa de mais reforços, até mesmo por causa da data FIFA, né? Das datas FIFA, não terão mais de uma no caso, entendeu? Então, o foco agora é a contratação desses dois jogadores. Sobre o Rafinha Alcântara, o Flamengo descartou essa contratação, né? Informação trazida primeiramente pela Raíssa Simplício, né, do portal Goal, confirmado pelo canal Deco SRN, devido à questão, né, do alto salário do jogador e do jogador também não querer vir neste momento para o futebol brasileiro, tá? Essas são as informações sobre o Rafinha Alcântara, tá?
Sobre as questões de negociações do Marcos Braz e Bruno Spindel lá na Europa. O Flamengo foi, né, representado por esses dois dirigentes, resolveu uma série de pendências. Dentre elas, o Marcos Braz mesmo disse ontem, o empréstimo do Hugo Moura lá para o time da Suíça, o Lugano, time do treinador Abel Braga, né, já sacramentado, a venda do Rodrigo Muniz para o Fulham da Inglaterra, também sacramentada, e teve uma outra situação, né, que é a do Jean Lucas, o jogador sendo vendido pelo Lyon, e o Flamengo ficando com 20% do valor dessa venda, né, o Flamengo aí arrecadando mais de 2 milhões de euros, uma ótima grana para os cofres do clube. E tem uma outra situação sobre o Vinição, né, o Grupo City tinha até o final de julho para exercer a compra de mais 20% do passe deste jogador, né, por 1,5 milhão de euros, e não o fez. Então o Flamengo continua com 40%, né, do passe desse jogador. Poderia ter vendido 20, ficaria com 20 ainda. O Grupo City não exerceu a compra, então numa futura venda o Flamengo continuará com 40%. Um outro jogador que está aí à disposição, caso algum clube tenha o interesse, é o jogador Rodinei, né? O Flamengo estipulou um valor de venda deste jogador por 20 milhões de reais. Então gostaria de saber de vocês, tá tudo certo no Flamengo em relação a isso? A questão do valor para o Rodinei, o Vinição aí não tem como a gente opinar sobre isso, porque era uma questão exclusiva do Grupo City de querer comprar ou não este atleta, né? Eles preferiram neste momento não exercer essa compra. Então o Flamengo, que estava pensando em lucrar mais 1,5 milhão de euros, não terá esse dinheiro. A questão também do Rodrigo Muniz, acham que foi uma boa venda. Enfim, questão do Thiago Mendes e do Kennedy, acham que vale o esforço para a contratação desses dois jogadores. Então, coloquei um monte de situações aqui, do Rafinha Alcântara também, se vocês acham que foi pertinente do Flamengo desistir da contratação desse jogador, apesar que o jogador também, o próprio, disse que nesse momento não quer voltar ao futebol brasileiro. Então, queria saber de vocês a opinião sobre isso tudo, tá? Uma outra questão que gostaríamos de abordar aqui com vocês, Flamengo e Olímpia, Flamengo fechando com o governo de Brasília, tá bom? A realização do jogo Flamengo e Olímpia, dia 18, cai, se eu não estou enganado, uma quinta-feira, com público até 30%, pelas informações que a gente recebeu, né? Aqui não teve negociação com o prefeito do Rio de Janeiro, né? O prefeito que disse que a partir de setembro liberará 50% do estádio, vamos aguardar, né? Há muita dificuldade nessa questão aí com o prefeito do Rio de Janeiro. Então o Flamengo fechando o jogo contra o Olímpia lá em Brasília. O Flamengo estava com uma dificuldade lá devido aos altos custos, mas eles acabaram negociando valores menores. Então o Flamengo jogará em Brasília, nação rubro-negra, ok? Vamos falar rapidamente agora também sobre o jogo de ontem. O Flamengo ganhando de 3-1 do Corinthians, fez um belíssimo primeiro tempo, 3-0, poderia ter feito muito mais, né? Até a TV pegou lá o Gil falando com o Gabigol, né, sobre a questão do ritmo de jogo do Flamengo, e o Gabigol falando, pô, Gil, eu quero fazer gol, Gil, a gente tem que fazer gol. É isso, o Gabigol ficou até irritado com as ponderações do zagueiro Gil do Corinthians, né? O Flamengo que está jogando com muita alegria, né? O Renato mesmo expôs isso. O Flamengo hoje é um time com alegria. O Gustavo Henrique, zagueiro do Flamengo, falando que o Flamengo hoje tem um outro tipo, né, de ambiente. Nada contra o Rogério Ceni, mas o ambiente lá está muito mais leve, né? Você vê aí como vem jogando todos os jogadores, o Léo Pereira crescendo de rendimento, o Gustavo Henrique crescendo de rendimento, o Michael ontem, o Vitinho foi um pouco aquém, um pouco disperso, não foi bem ontem na partida, mas vem jogando bem. É bom do Renato ter uma conversa especial. A questão do Pedro, né? Vi muitos torcedores reclamando do Pedro, que o Pedro não vem jogando bem desde a época que não foi liberado para a seleção olímpica. Eu acho que ontem o Pedro não entrou num posicionamento bacana, ele deveria ter jogado mais à frente, recuando o Gabriel, mas o Gabriel estava cansado. Enfim, são observações que com certeza o Renato Gaúcho fez, e no futuro, até mesmo ele falou, depois da entrevista coletiva do jogo do ABC, que é mais complicado colocar Pedro e Gabigol para jogarem juntos, tá? Falando sobre o jogo do ABC,
O Renato ontem confirmou que o Flamengo jogará com um time misto, acho que está mais do que certo, né? A logística é essa mesmo, uma viagem cansativa, o Flamengo meteu 6-0, com todo respeito ao ABC, o time que deverá estar em campo será ótimo também, com Pedro, Vitinho, Michael, Thiago Maia, João Gomes, porra, olha só o time que estará representando o Flamengo lá no jogo do ABC, acho que está mais do que certo, o Flamengo terá jogos pesados contra o Internacional, que precisa pontuar para chegar mais próximo do Atlético Mineiro e do Palmeiras. Temos um jogo dificílimo contra o Olímpia no Paraguai na quarta-feira seguinte, né, o jogo do Internacional. Então, gente, isso é uma coisa coerente, né? Eu achei bacana que o Renato ligou pro Braz, que é seu superior, para pedir autorização sobre isso, mas eu acho que a logística do Renato está muito certo. Está muito certo, que depois a gente vai ter umas semanas bem pegadas e importantes, né, para o Flamengo classificar para a semifinal da Libertadores. Enfim, então acho que é correto essa questão aí do Flamengo poupar jogadores para o jogo contra o ABC. Eu gostaria de saber a opinião de cada um de vocês que estão acompanhando esse nosso vídeo agora, tá? E para terminar, tá, falando sobre o Flamengo Corinthians, né, o Celso 17, falando aqui sobre... Ele é um comentarista do Grupo Disney, né, e ele é um cara que eu gosto muito dos comentários dele. É um cara que não bota o clubismo na frente, e ele ficou impressionado, não só ele. Até eu vi ontem o Casagrande, né, falando sobre isso, sobre o nível de superioridade do Flamengo no jogo de ontem contra o Corinthians. Parecia que o Flamengo era um time profissional jogando contra o time amador, né? O Flamengo ganhou de 3-0, segurou um pouco no segundo tempo, né, devido a ter jogado contra o ABC. O Flamengo jogou com o time titular contra o ABC, né? Os jogadores foram poupados no final do jogo. Enfim, então o Flamengo acabou realmente segurando um pouco, né, com todo respeito ao Corinthians, mas o Flamengo está muito acima nesse momento. E o Celso falou sobre isso, sobre a diferença técnica dos dois clubes, né, que foi um massacre, que nunca viu tanta diferença entre dois grandes clubes num primeiro tempo como foi o jogo de ontem, tá bom? Então gostaria de saber de vocês se vocês concordam com esses comentários do Celso, né, comentarista do Grupo Disney. Beleza, nação? Então é isso aí, as primeiras informações do dia. Gostaria de agradecer a cada um de vocês por estarem aqui com a gente. Muito conteúdo, muita resenha. Muito obrigado a todos vocês. Se inscreva aqui no canal, deixe seu like, compartilha com os amigos, sempre acionando, sempre deixando acionado, vendo se está acionado o sininho de notificação, ok? E lembrando do telefone que está na descrição do nosso vídeo, tá? Para você receber todos os links da EcoCRN, não só via o YouTube, quanto também via lista de transmissão do WhatsApp, tá bom? Então tamo junto, até mais tarde com novas informações. Saudações rubro-negras. Valeu, nação. Bom dia a todos.